O coração dele batia como se nunca tivesse aprendido o ritmo certo da própria vida. O escritório estava silencioso, exceto pelo som distante da cidade e pelo sussurro que escapou de seus lábios, quase uma confissão proibida. Me torne seu para sempre. Naquele instante, tudo o que ele construiu com números, contratos e silêncio parecia pequeno diante do olhar da mulher que sempre esteve ao seu lado. Leonardo era jovem, milionário por mérito e disciplina, mas virgem de sentimentos vividos. Cresceu cercado de expectativas, não de abraços. Aprendeu cedo a controlar o mundo ao seu redor, mas nunca o que se passava dentro do peito. Sofia, sua secretária, também jovem, carregava nos gestos uma delicadeza firme, como quem conhece a própria força, mas escolhe a suavidade. Ela entrou na vida dele como quem entra em uma sala iluminada, sem alarde, mudando tudo. Desde o primeiro dia, algo os ligou. Não foi um choque imediato, mas um fio invisível, tecido nos detalhes. O jeito como ela organizava a mesa dele, deixando sempre uma xícara de café no exato ponto que ele gostava. O modo como ela o olhava quando ele falava demais para esconder o nervosismo. Sofia percebia o que ninguém mais via. Por trás do homem admirado, havia um jovem que nunca se permitirá amar. As manhãs se tornaram o território secreto deles. Pequenos sorrisos trocados, dedos que quase se tocavam ao passar documentos, silêncios cheios de significado. Leonardo, acostumado a comandar reuniões com frieza, perdia o fôlego quando Sofia se aproximava. Ela sentia isso. Sentia no leve rubor do rosto dele, no cuidado excessivo com as palavras, no respeito que beirava a devoção. Naquela noite, ficaram sozinhos no escritório. A chuva caía lá fora, refletindo luzes nos vidros altos. O mundo parecia distante, como se o tempo tivesse decidido observá-los em silêncio. Leonardo levantou-se devagar, o coração disparado, e caminhou até ela. Não havia pressa, apenas uma decisão madura, ainda que nascida de um amor jovem. Sofia o olhou com ternura, sem surpresa. Talvez esperasse por aquele momento tanto quanto ele. Seus olhos carregavam carinho, mas também um cuidado profundo, como quem segura algo precioso. Quando ele falou, a voz saiu baixa, sincera, quase frágil. Ele confessou o medo de nunca ser suficiente, de não saber amar do jeito certo. Confessou que ela era o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. Ela sorriu, aproximou-se, e o perfume suave que sempre o envolvia pareceu preencher todo o espaço. Sofia tocou o rosto dele com delicadeza, como se estivesse lendo sua história na pele. Disse que o amor não exige perfeição, apenas verdade. Que ela não se apaixonara pelo milionário, mas pelo homem que ele era quando ninguém estava olhando. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, agora quente, pulsante. Leonardo sentiu as mãos dela entrelaçando as suas, firmes e tranquilas, como uma promessa sem palavras. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e quando os abriu novamente, o mundo parecia diferente, mais real, mais possível. O rosto dela estava tão perto que ele podia sentir o calor da respiração, e naquele espaço mínimo entre eles, onde tudo parecia suspenso, ele percebeu que estava pronto para dar o passo que sempre temeu, pronto para se entregar ao sentimento que crescia desde o primeiro olhar, enquanto os dedos de Sofia apertavam levemente os dele, como se dissessem que ela não iria a lugar algum. Como se dissessem que ela não iria a lugar algum, e isso foi suficiente para que o medo dele começasse a se desfazer. Leonardo inclinou levemente a cabeça, ainda hesitante, como alguém aprendendo a caminhar em terreno novo. Sofia não apressou. Ela sempre soubera esperar. E naquele instante, esperar era também amar. Os dedos dela subiram devagar pelo braço dele, um gesto simples, quase inocente, mas carregado de intenção. O toque não pedia nada além de presença. Leonardo sentiu um arrepio suave percorrer-lhe a pele, não de desejo bruto, mas de reconhecimento. Era como se o corpo entendesse antes da mente que aquele contato era seguro, que ali não havia julgamento, apenas entrega. Ele sorriu, um sorriso tímido, jovem, distante da postura firme que usava diante do mundo. Sofia respondeu com outro sorriso, mais calmo, como quem já conhecia aquele lado dele há muito tempo. Ela se aproximou mais um pouco, diminuindo ainda mais o espaço entre eles, até que a distância se tornasse quase inexistente. O coração de Leonardo batia tão forte que ele teve certeza de que ela podia ouvir. Eu estou aqui, murmurou ela,
a voz baixa, envolvente, como um segredo compartilhado apenas entre dois corações que se reconheciam. Essas palavras tiveram um peso imenso. Leonardo respirou fundo, sentindo o perfume dela misturar-se ao ar, sentindo-se, pela primeira vez, inteiro. Ele levou a mão ao rosto dela com cuidado, como se temesse quebrar algo precioso. O toque foi leve, respeitoso, cheio de admiração. Sofia fechou os olhos por um instante, inclinando-se ao carinho, deixando que ele entendesse, sem palavras, que podia continuar. O beijo não veio imediatamente. Antes disso, houve um momento suspenso, quase sagrado, em que ambos apenas respiraram juntos, compartilhando o mesmo silêncio. Quando os lábios finalmente se tocaram, foi de forma lenta, contida, carregada de emoção. Não havia pressa, apenas descoberta. Leonardo sentiu o mundo desaparecer, reduzido àquela sensação nova, intensa e doce. Sofia percebeu o quanto aquele gesto significava para ele. Retribuiu com a mesma delicadeza, guiando sem dominar, ensinando sem impor. O beijo se aprofundou pouco a pouco, não em intensidade, mas em confiança. Era um diálogo silencioso, onde cada pausa dizia mais do que qualquer palavra. Quando se afastaram, ainda próximos, os olhos de Leonardo brilhavam, não de excitação, mas de algo mais profundo, pertencimento. Ele encostou a testa na dela, sorrindo de novo, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que procurava. Sofia passou a mão pelos cabelos dele, um gesto íntimo e carinhoso, que fez o peito dele se encher de uma emoção quase insuportável. Pela primeira vez, ele sentiu que não precisava ser forte, nem perfeito, nem inabalável. Sentaram-se no sofá do escritório, lado a lado, ainda de mãos dadas. A chuva continuava lá fora, criando um fundo sonoro constante, quase hipnótico. Leonardo contou-lhe fragmentos de sua juventude solitária, das noites em que o sucesso parecia vazio, das conquistas que não tinha com quem compartilhar. Sofia ouviu tudo com atenção, sem interromper, segurando a mão dele com firmeza, como se encorasse aquelas palavras ao presente. Ela também falou. Falou de seu sonho simples, do medo de se apaixonar por alguém inalcançável, da luta interna entre manter a distância profissional e seguir o coração. Confessou que, muitas vezes, se sentirá invisível para o mundo, mas nunca para ele. Leonardo sentiu um nó na garganta ao perceber que, sem saber, havia sido o porto seguro dela, assim como ela fora o dele. A proximidade entre eles se tornou natural. O ombro dela apoiou-se no dele, e Leonardo passou o braço ao redor dela com cuidado, testando aquele gesto novo, íntimo, que agora lhe pertencia. Sofia encaixou-se ali com facilidade, como se aquele abraço tivesse sido esperado por muito tempo. O silêncio voltou, mas agora era confortável, cheio de significado. Ele pensou em como o amor podia ser diferente do que imaginara. Não era avassalador ou caótico. Era tranquilo, quente, constante. Era sentir-se visto e aceito. Sofia levantou o rosto e o olhou novamente, os olhos brilhando com uma ternura que fez o coração dele acelerar de um jeito novo. Ela tocou o peito dele, bem sobre o coração, sentindo pulsar sob a palma da mão. Ele bate diferente quando você está perto, disse ele, quase rindo de si mesmo. Sofia sorriu, aproximando-se outra vez, e depositou um beijo suave ali, não para provocar, mas para cuidar. Leonardo fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação de ser importante para alguém de uma forma que dinheiro nenhum poderia comprar. O tempo parecia estender-se, como se aquela noite tivesse sido feita apenas para eles. Ele a puxou um pouco mais para perto e ela não resistiu. O abraço se tornou mais firme, mais confiante, ainda assim carregado de respeito. Leonardo percebeu que aprenderia tudo com ela, o ritmo, os limites, a profundidade. Sofia, por sua vez, sentia a alegria silenciosa de ser escolhida, não como um acaso, mas como um destino consciente. As luzes da cidade continuavam refletindo nos vidros, a chuva seguia seu caminho, e ali, naquele espaço protegido do mundo, dois jovens corações continuavam a se descobrir, passo a passo, deixando que o sentimento crescesse sem medo, enquanto Leonardo acariciava os cabelos de Sofia, sentindo que aquele momento era apenas o começo de algo que prometia transformar cada amanhecer que ainda viria, e ele a olhou novamente, como se quisesse memorizar cada detalhe, antes de se inclinar para sussurrar, algo que ainda estava se formando em seus pensamentos.
Antes de se inclinar para sussurrar algo que ainda estava se formando em seus pensamentos, mas que já aqueceu o peito como uma promessa. Ele respirou fundo, sentindo o coração desacelerar só um pouco, como se finalmente tivesse encontrado o compasso seguro. Sofia manteve os olhos nele, paciente, acolhedora, permitindo que o silêncio fizesse parte da conversa. Eu nunca soube pedir, disse ele, a voz baixa, sincera. Sempre achei que querer fosse fraqueza. Ela tocou o queixo dele com suavidade, erguendo-lhe o rosto apenas o suficiente para que se encarassem. O gesto era simples, mas carregado de cuidado. Querer é coragem, respondeu, com um sorriso que misturava ternura e convicção. Ainda mais quando é verdadeiro. Leonardo sentiu essas palavras se acomodarem dentro dele, desfazendo antigos nós. Aproximou-se outra vez, não para um beijo imediato, mas para compartilhar o mesmo espaço, o mesmo ar. O braço dela repousou sobre o dele, e os dedos se encontraram de novo, entrelaçando-se com uma naturalidade que parecia ensaiada pelo destino. O toque agora era mais confiante, como se o corpo tivesse aprendido uma nova linguagem. Eles falaram de pequenas coisas, como quem constrói intimidade nos detalhes. Ele contou histórias da infância, lembranças guardadas como fotografias amareladas, momentos em que se sentirá sozinha apesar de tudo. Sofia ouviu com atenção, às vezes sorrindo, às vezes apertando de leve a mão dele quando percebia a dor escondida entre as frases. Ela também revelou sonhos que nunca dissera em voz alta, desejos simples de compartilhar o cotidiano, de construir algo que não precisasse de grandes palcos. A proximidade entre eles se aprofundava sem pressa. Leonardo percebeu que não precisava provar nada, nem conquistar nada. Bastava ser. Sofia se recostou um pouco mais nele, e ele sentiu o calor do corpo dela como um abrigo silencioso. Passou o polegar lentamente sobre o dorso da mão dela, um carinho quase distraído, mas cheio de significado. A chuva diminuiu lá fora, como se respeitasse o ritmo deles. O relógio na parede marcava as horas, mas nenhum dos dois parecia notar. O mundo havia se reduzido àquele espaço íntimo, onde cada olhar era um convite e cada sorriso, uma resposta. Leonardo observava o modo como Sofia respirava, como os cílios dela tremiam quando ela sorria, como havia força na suavidade de seus gestos. Ela se virou um pouco para encará-lo melhor, apoiando o cotovelo no sofá. Você não precisa ter medo de mim, disse, com uma doçura firme. Eu não quero te apressar. Quero caminhar ao seu lado. Essas palavras fizeram algo dentro dele se expandir. Leonardo assentiu, sentindo um alívio profundo. Levou a mão ao rosto dela novamente, desta vez com mais segurança, traçando a linha do maxilar com o polegar. Sofia fechou os olhos por um instante, inclinando-se ao toque, como quem confia plenamente. Quando abriu os olhos, havia ali um brilho sereno, um convite silencioso. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Ainda delicado, ainda respeitoso, mas agora carregado de reconhecimento. Os lábios se encontraram com mais firmeza, como se confirmassem algo que já sabiam. Não havia urgência, apenas vontade de permanecer. Leonardo sentiu o coração bater forte outra vez, mas agora não era medo, era alegria contida. Quando se afastaram, ele encostou a testa no ombro dela, respirando fundo. Sofia passou os dedos pelos cabelos dele, um gesto lento, cuidadoso, que parecia dizer que estava tudo bem. Eles ficaram assim por alguns segundos, talvez minutos, deixando que o tempo se esticasse entre eles. Eu pensei que o amor fosse barulho, confessou ele, com um leve sorriso. Mas com você é silêncio bom. Sofia riu baixinho, um som suave que ecoou no peito dele. O amor aprende a falar baixo quando é verdadeiro. Leonardo levantou o rosto e a observou com atenção, como se quisesse memorizar cada detalhe. O jeito como a luz refletia nos olhos dela, a curva do sorriso, a tranquilidade que emanava. Sentiu um impulso de protegê-la, não por posse, mas por escolha. Passou o braço ao redor dela outra vez, e ela se acomodou ali, encaixando-se com naturalidade. Eles continuaram conversando, alternando palavras e silêncios. Falavam de planos possíveis, não como promessas grandiosas, mas como desejos compartilhados. Ele imaginou manhãs simples, cafés divididos, risos inesperados. Sofia falou de viagens sonhadas, de livros lidos em tardes chuvosas, de construir uma vida onde ambos pudessem ser inteiros. A noite avançava,
e o escritório já não parecia um lugar de trabalho, mas um refúgio. Leonardo percebeu que aquela mulher, tão presente e tão discreta, havia transformado tudo sem fazer esforço. Sentiu-se jovem de um jeito novo, não pela idade, mas pela possibilidade. A possibilidade de amar sem máscaras. Sofia se afastou um pouco apenas para observá-lo melhor, como quem contempla algo querido. Você é mais forte do que pensa, disse, com suavidade. Não porque controla tudo, mas porque está disposto a sentir. Ele sorriu, tocado. Segurou as mãos dela entre as suas, levando-as ao peito, deixando que ela sentisse o ritmo do coração. Ele ainda está aprendendo, respondeu, mas quer aprender com você. O olhar dela se suavizou ainda mais. Aproximou-se, não para um beijo imediato, mas para ficar perto, respirando junto, compartilhando o momento. Leonardo sentiu que aquela proximidade dizia mais do que qualquer declaração. Era um acordo silencioso, um começo sem pressa. Lá fora, a cidade retomava seu movimento, mas ali dentro, dois jovens continuavam a se descobrir, passo a passo, permitindo que o sentimento crescesse com cuidado e verdade, enquanto Leonardo segurava as mãos de Sofia com firmeza tranquila, sentindo que ainda havia tanto a dizer, tanto a viver, e as palavras que ele queria sussurrar continuavam se formando lentamente, como se o próprio amor estivesse escolhendo o momento certo para nascer. Como se o próprio amor estivesse escolhendo o momento certo para nascer, e Leonardo sentiu que não precisava apressar nada. O que crescia entre eles tinha raízes profundas, silenciosas, e ele queria respeitar cada uma. Ele levou as mãos dela até o rosto, pousando-as ali como quem confia algo valioso, e sorriu com uma doçura que ainda estava aprendendo a mostrar. Sofia percebeu a mudança nele. Havia uma calma nova, uma firmeza suave que não vinha do controle, mas da aceitação. Ela se aproximou um pouco mais, sentando-se de frente para ele no sofá, os joelhos quase se tocando. O gesto não tinha pressa nem provocação. Era apenas proximidade, aquela intimidade que se constrói quando o coração se sente em casa. Às vezes, disse ela, em tom baixo, eu tinha medo de olhar demais para você. Leonardo franziu levemente a testa, curioso, e incentivou-a a continuar com o aceno. Sofia respirou fundo, como quem escolhe com cuidado as palavras, porque eu sabia que, se olhasse de verdade, não conseguiria fingir que não sentia. Ele engoliu em seco, tocado pela honestidade. A ideia de que ela carregara aquele sentimento em silêncio fez algo se apertar em seu peito. Leonardo estendeu a mão e tocou o braço dela, um gesto de reconhecimento. Eu estava ali, disse, mas demorou para eu me enxergar. Sofia sorriu, compreensiva. Você se enxergou agora. O relógio avançava, e as luzes do prédio ao lado iam se apagando uma a uma. O escritório, antes tão impessoal, parecia agora um cenário de confidências. Leonardo observou os detalhes ao redor, como se os visse pela primeira vez. Os livros alinhados, a mesa organizada, a janela ampla. Tudo parecia diferente porque ela estava ali, e isso mudava o significado de cada coisa. Eles se levantaram juntos, quase ao mesmo tempo, e caminharam até a janela. Ficaram lado a lado, observando a cidade úmida pela chuva recente. Sofia cruzou os braços para se aquecer, e Leonardo, sem pensar demais, colocou o paletó sobre os ombros dela. O gesto foi natural, espontâneo, e ela aceitou com um olhar agradecido. Você sempre cuidou de mim, disse ele, encarando as luzes distantes, mesmo quando eu não percebia. Cuidar de você nunca foi um esforço, respondeu ela. Foi escolha. Leonardo virou-se para ela, tocado por aquela palavra. Escolha. Não destino cego, não acaso. Escolha consciente, repetida todos os dias. Ele sentiu uma vontade intensa de estar à altura disso. Aproximou-se mais, encurtando o espaço, e Sofia levantou o olhar para ele, confiante. O beijo que trocaram ali, diante da janela, foi calmo e envolvente. Não havia pressa nem intensidade exagerada, apenas presença. Leonardo sentiu que cada gesto agora tinha significado, que cada toque era um acordo silencioso. Quando se afastaram, ele apoiou a testa na dela, respirando o mesmo ar, sentindo-se mais vivo do que nunca. Voltaram ao sofá, sentando-se mais próximos, e Leonardo passou o braço ao redor dos ombros dela. Sofia se aninhou ali, descansando a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que antes lhe parecerá tão distante. Agora,
Aquele ritmo lhe era familiar, quase reconfortante. Eu gosto de ouvir você respirar, disse ela, quase em um sussurro. Ele sorriu, passando os dedos lentamente pelos cabelos dela. Eu gosto de saber que você está aqui. O tempo seguia seu curso, mas nenhum dos dois sentia urgência. Conversaram sobre o futuro sem desenhá-lo em linhas rígidas. Falaram de possibilidades, de crescimento, de aprender juntos. Leonardo confessou que tinha medo de errar, de não saber demonstrar. Sofia respondeu que o amor também se aprende, que ninguém nasce sabendo e que errar junto era parte do caminho. Ela se afastou um pouco para encará-lo novamente, apoiando a mão no peito dele. Você não precisa provar nada para mim, disse, com firmeza gentil. Só precisa ficar. Essas palavras ecoaram fundo. Leonardo assentiu, sentindo uma certeza tranquila se instalar. Ficou ali, com ela, segurando sua mão, deixando que o silêncio voltasse a preencher o espaço. Um silêncio confortável, cheio de significado. Ele pensou em como a vida podia ser diferente a partir daquele ponto. Não como uma virada brusca, mas como um ajuste de rota. Percebeu que não precisava mais se esconder atrás de números ou metas inalcançáveis. Com Sofia, podia ser simples, humano. Ela bocejou levemente, sorrindo em seguida, e ele achou o gesto adorável. Está cansada? Perguntou, com cuidado. Um pouco, admitiu, mas feliz. Leonardo sentiu o peito se aquecer. Ajustou o abraço, permitindo que ela se acomodasse melhor. O escritório estava quieto, quase adormecido, e a noite parecia protegê-los. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso suave da cabeça dela em seu ombro, e pensou que talvez aquela fosse a definição de paz. Sofia abriu os olhos novamente e o encarou de baixo para cima, com um sorriso suave. Sabe, disse, eu sempre acreditei que algumas pessoas entram na nossa vida para ficar. Ele encontrou o olhar dela, sério e doce ao mesmo tempo. Eu quero ser uma dessas pessoas para você. Ela não respondeu com palavras. Apenas aproximou-se, tocando o rosto dele com carinho, e o beijo que veio depois foi uma confirmação silenciosa. Leonardo sentiu que não precisava de promessas grandiosas naquele momento. Bastava estar ali, presente, aprendendo a amar. A noite avançava, e eles continuavam juntos, conversando baixo, rindo de pequenas coisas, compartilhando pensamentos soltos. Cada minuto parecia acrescentar uma nova camada àquilo que começava a se formar. Leonardo segurava a mão de Sofia com firmeza tranquila, sentindo que ainda havia tanto a descobrir, tanto a viver ao lado dela. Enquanto observava o brilho sereno nos olhos dela, percebeu que as palavras que queria dizer continuavam crescendo dentro dele, esperando o instante certo para ganhar voz, enquanto o sentimento entre eles seguia se aprofundando, silencioso e constante. Silencioso e constante, como uma maré que sobe sem alarde. Leonardo sentiu que aquele sentimento tinha peso e leveza ao mesmo tempo, e isso o surpreendia. Ele passou o polegar pelo dorso da mão de Sofia, desenhando círculos distraídos, como se aquele gesto simples pudesse dizer tudo que ainda não sabia colocar em palavras. Ela levantou o rosto devagar, os olhos atentos aos dele, como se procurasse algo além do que estava sendo dito. Em que você está pensando? Perguntou, a voz macia. Leonardo hesitou por um instante, não por medo, mas por cuidado. Estou pensando que eu sempre vivi como se tivesse tempo infinito, respondeu. E agora, com você, eu só quero viver direito cada minuto. Sofia sorriu, um sorriso que misturava alegria e compreensão. Ela se aproximou mais, apoiando a mão no joelho dele, sentindo a firmeza tranquila que começava a se tornar familiar. Viver direito não precisa ser complicado, disse. Às vezes, é só estar presente. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, assimilando aquela verdade simples. O ar no escritório parecia mais quente, não pelo ambiente, mas pela proximidade. Leonardo observou o perfil dela, a curva suave do rosto, a serenidade que ela transmitia sem esforço. Pensou em quantas vezes a vira ali, sempre tão profissional, tão discreta, e como agora cada detalhe ganhava um significado novo. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Sofia aceitou sem questionar, e os dois caminharam lentamente pelo espaço, como se estivessem aprendendo a dividir o mesmo passo. Pararam perto da mesa, e Leonardo puxou a cadeira para que ela se sentasse. O gesto não tinha formalidade exagerada, era cuidado natural.
Ele apoiou as mãos no encosto, inclinando-se um pouco, aproximando o rosto do dela. Eu gosto de como você cuida das coisas, disse ele. Não só do trabalho, de tudo. Sofia olhou com atenção, sentindo o peso sincero daquele elogio. Eu aprendi a cuidar porque nem sempre fui cuidada, respondeu, com honestidade suave. Leonardo sentiu uma pontada no peito, não de dor, mas de empatia. Ele se inclinou mais um pouco, tocando a mão dela com delicadeza. Eu quero aprender a cuidar de você, disse, sem promessas grandiosas, apenas com verdade. Ela respirou fundo, os olhos brilhando. Então vamos aprender juntos. O beijo que trocaram ali foi breve, mas cheio de significado. Não precisava durar mais. Quando se afastaram, ainda próximos, Leonardo percebeu que não havia mais tensão em seu corpo. Havia expectativa, sim, mas uma expectativa serena. Sofia levantou-se da cadeira, caminhou até a janela novamente, e ele a seguiu, ficando logo atrás, respeitando o espaço, mas presente. Ela apoiou as mãos no vidro, observando as luzes da cidade. Leonardo aproximou-se o suficiente para que seus braços quase envolvessem, mas parou antes, esperando um sinal. Sofia sentiu a presença dele e inclinou levemente a cabeça para o lado, convidando-o sem palavras. Ele então a envolveu com cuidado, um abraço firme e gentil, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Ela relaxou contra ele, sentindo-se segura. Eu gosto de você assim, disse, baixinho, sem pressa. Leonardo sorriu contra o cabelo dela. Eu também. Ficaram ali por um tempo indefinido, apenas observando a cidade e compartilhando silêncio. Leonardo percebeu que o silêncio com ela nunca era vazio. Era cheio de coisas não ditas que não precisavam ser ditas. Ele sentiu uma vontade quase infantil de rir, de compartilhar aquela felicidade simples, e deixou escapar um sorriso leve. O que foi? Perguntou Sofia, curiosa. Eu pensei que o amor fosse algo que a gente precisava conquistar, respondeu. Mas com você, parece que ele só acontece. Ela se virou nos braços dele para encará-lo. Talvez porque você parou de lutar contra ele. Leonardo assentiu, reconhecendo a verdade. Ele acariciou o rosto dela com o polegar, traçando a linha da bochecha, e Sofia fechou os olhos por um instante, confiando naquele toque. Quando abriu os olhos, havia ali uma certeza tranquila, um brilho sereno. Eles voltaram ao sofá, sentando-se mais próximos ainda. Sofia cruzou as pernas, e Leonardo inclinou-se um pouco para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se quisesse absorver cada palavra, cada gesto. Ela começou a falar sobre pequenas lembranças, momentos do dia a dia que a faziam sorrir, e ele ouviu com atenção genuína, interessado não apenas nas histórias, mas no jeito como ela as contava. Eu gosto de imaginar coisas simples, disse ela. Um café pela manhã, uma conversa sem pressa, risadas no meio da tarde. Leonardo sentiu um aperto bom no peito. Eu quero estar nessas cenas, disse, sem pensar demais. Sofia estendeu a mão e segurou a dele. Então esteja. A noite já avançara bastante, e o cansaço começava a se fazer presente de forma suave. Leonardo percebeu isso no modo como os olhos dela piscavam mais devagar, no jeito como ela se acomodava mais perto. Ele ajustou o braço ao redor dela, permitindo que descansasse ali, sem exigir nada além de presença. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, suspirando de leve. Eu me sinto em paz aqui, murmurou. Leonardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso agradável daquela confiança. Eu também. O escritório permanecia em silêncio, quase como um cúmplice. Leonardo pensou em como aquele lugar, antes apenas funcional, agora guardaria uma memória preciosa. Ele não queria que aquele momento terminasse, mas também não sentia medo do que viria depois. Havia uma confiança nova, uma certeza construída no agora. Sofia se mexeu um pouco, ajustando-se, e ele acompanhou o movimento sem quebrar o contato. Os dedos dele encontraram os dela novamente, entrelaçando-se com naturalidade. Não havia mais dúvida, apenas continuidade. Leonardo sentiu que aquele sentimento não precisava de grandes declarações naquele momento. Precisava apenas de tempo, de cuidado, de verdade. Ele inclinou a cabeça e depositou um beijo leve no topo da cabeça dela, um gesto simples, quase cotidiano, mas carregado de afeto. Sofia sorriu.
sem abrir os olhos, e apertou levemente a mão dele em resposta. A noite seguia, calma e cúmplice, enquanto os dois permaneciam ali, compartilhando o mesmo espaço, o mesmo silêncio, deixando que o que nascia entre eles continuasse a crescer, sem pressa, sem medo, como algo que ainda tinha muito a revelar, enquanto Leonardo sentia as palavras que ainda queria dizer se aproximarem lentamente, amadurecendo dentro dele, esperando o momento certo para serem sussurradas. Esperando o momento certo para serem sussurradas, e Leonardo sentiu que não precisava forçar esse instante. Ele deixou que o silêncio continuasse a envolver os dois, como um cobertor leve. O corpo de Sofia acomodava-se naturalmente ao dele, e cada pequena respiração compartilhada parecia um acordo silencioso de permanência. Ele abriu os olhos devagar e observou o reflexo deles no vidro da janela. Viu ali não um empresário confiante que o mundo conhecia, mas um jovem descobrindo uma parte esquecida de si mesmo. Sofia, com os olhos semicerrados, parecia tranquila, como se tivesse encontrado exatamente onde deveria estar. Aquela imagem ficou gravada nele com uma nitidez inesperada. Leonardo ajustou o braço ao redor dela com cuidado, temendo acordá-la daquele estado sereno. Sofia, porém, abriu os olhos e levantou o rosto, sorrindo de leve. Não durme, disse, como se tivesse lido o pensamento dele. Só estava sentindo. Ele riu baixo, um riso contido e feliz. Eu também. Ela se sentou um pouco mais ereta, ainda próxima, e apoiou a mão no peito dele, sentindo o ritmo constante do coração. Ele está mais calmo agora, comentou. Parece confiante. Leonardo inspirou fundo. Acho que ele confia em você. Sofia não respondeu imediatamente. Apenas observou o rosto dele, como que memoriza traços, gestos, silêncios. Depois, inclinou-se e deixou um beijo leve no canto da boca dele, um gesto suave, quase tímido. Leonardo fechou os olhos por um instante, sentindo o calor daquele contato simples e verdadeiro. Eles voltaram a conversar, agora em vozes ainda mais baixas, como se não quisessem perturbar a intimidade construída. Falaram sobre músicas que gostavam, sobre lugares que sonhavam conhecer, sobre versões de si mesmos que ainda queriam descobrir. Leonardo contou que sempre se sentirá mais velho do que a própria idade, carregando responsabilidade cedo demais. Sofia confessou que, por vezes, se sentirá invisível, como se sua presença fosse sempre secundária. Com você, eu me sinto vista, disse ela, com sinceridade tranquila. Leonardo sentiu um nó suave na garganta. E eu me sinto encontrado. Aquelas palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Sofia apoiou a testa na dele, e os dois ficaram assim, respirando juntos, permitindo que o momento se aprofundasse sem pressa. Leonardo percebeu que o amor não precisava de grandes gestos para ser intenso. Às vezes, era apenas isso, dois corpos próximos, duas histórias se reconhecendo. Ele pensou em tudo o que ainda não tinha vivido, e pela primeira vez isso não lhe causou ansiedade, mas expectativa. Com Sofia, o futuro parecia menos assustador, mais humano. Ela era jovem, assim como ele, mas havia nela uma maturidade tranquila, uma capacidade de acolher sem exigir. Sofia se levantou lentamente e estendeu a mão para ele novamente. Vamos dar uma volta, sugeriu. Só um pouco, antes que fique tarde demais. Leonardo aceitou, pegando o casaco e apagando as luzes do escritório. Caminharam juntos pelo corredor silencioso, os passos ecoando de forma suave. No elevador, ficaram lado a lado, tão próximos que ele podia sentir o calor dela. O espelho refletia aquela imagem íntima, e Leonardo pensou que gostaria de guardar aquele instante em algum lugar seguro. Quando saíram do prédio, a noite estava fresca e o ar carregava o cheiro leve da chuva recente. Caminharam pela calçada quase vazia, sem destino definido. Sofia enlaçou o braço no dele, e Leonardo sentiu um orgulho tranquilo daquele gesto simples, como se o mundo inteiro pudesse vê-los e ele não se importasse. Eu gosto de caminhar assim, disse ela, sem saber exatamente para onde ir. Eu também, respondeu ele. Talvez porque, com você, qualquer lugar pareça certo. Sofia sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele por um instante enquanto caminhavam. As luzes dos postes desenhavam sombras suaves no chão, e o som distante da cidade criava uma melodia discreta.
Leonardo sentiu que aquele passeio simples tinha mais significado do que muitas viagens luxuosas que já fizera. Pararam em frente a uma pequena praça quase vazia. Sentaram-se em um banco, lado a lado, observando as árvores ainda molhadas. Sofia cruzou as pernas e virou-se um pouco para ele. Você já pensou em como tudo pode mudar de repente? Pergunto. Leonardo assentiu. Hoje eu pensei. E, pela primeira vez, não senti medo. Ela tocou a mão dele, entrelaçando os dedos. Mudanças podem ser gentis, quando a gente permite. Ele observou o céu encoberto, sentindo uma gratidão silenciosa. Pensou em como aquela noite tinha começado como tantas outras, se transformará em algo completamente diferente. Sofia era a diferença. Não por fazer barulho, mas por trazer calma. O vento soprou levemente, e Leonardo colocou o casaco sobre os ombros dela outra vez. Sofia aceitou com um sorriso agradecido. Você tem cuidado comigo, disse. Estou aprendendo, respondeu ele. Sincero. Ela inclinou-se e encostou a cabeça no ombro dele novamente. Ficaram ali por alguns minutos, apenas observando, sentindo. Leonardo percebeu que não precisava preencher o silêncio com palavras. A presença dela era suficiente. Ele virou o rosto e a observou de perto, reparando nos detalhes, o jeito como ela mordia levemente o lábio ao pensar, a forma como os olhos dela refletiam a luz fraca da praça. Sentiu um desejo profundo de protegê-la, de caminhar ao lado dela, de construir algo que não precisasse ser perfeito para ser verdadeiro. Sofia, chamou, em voz baixa. Ela levantou o olhar, atenta. Sim? Leonardo respirou fundo, sentindo que as palavras finalmente se aproximavam da superfície. Eu não sei exatamente como fazer isso, disse, mas eu quero tentar. Quero estar aqui. De verdade. Sofia sorriu, um sorriso que misturava emoção e serenidade. Eu não espero perfeição, respondeu. Só presença. Ele assentiu, sentindo que aquele pedido era algo que podia cumprir. Aproximou-se um pouco mais, e o beijo que trocaram ali, sob a luz fraca da praça, foi calmo e profundo, como uma confirmação silenciosa do que estavam escolhendo viver. Quando se afastaram, ainda ficaram próximos, as testas quase se tocando. Leonardo sentiu que aquele era apenas o começo de algo maior, algo que se construiria aos poucos, nos gestos simples, nos dias comuns. Ele segurou a mão dela com firmeza tranquila, como quem não pretende soltar. A noite continuava, silenciosa e cúmplice, e eles permaneceram ali, conversando baixo, rindo de pequenas coisas, compartilhando sonhos sem moldá-los demais. Leonardo sentia que cada minuto ao lado dela o transformava um pouco mais, tornando alguém mais aberto, mais humano. E enquanto a cidade seguia seu ritmo distante, ele percebeu que ainda havia tanto a dizer, tanto a sentir, e as palavras que começavam a se formar em seu coração continuavam crescendo, pedindo tempo, pedindo cuidado, esperando o instante exato para serem ditas, enquanto ele apertava levemente a mão de Sofia, sentindo que aquela história estava apenas se desdobrando, e que cada passo ao lado dela levava mais fundo em algo que ele ainda estava aprendendo a nomear, algo que pulsava silencioso. Entre eles, prometendo continuar, e Leonardo sentiu que aquela promessa não precisava ser dita em voz alta para ser real. Ele caminhou ao lado de Sofia quando deixaram a praça, mantendo o passo ajustado ao dela, como se os dois estivessem aprendendo uma nova cadência juntos. As ruas estavam tranquilas, e o silêncio entre eles não era ausência, mas presença compartilhada. Sofia comentou algo sobre uma livraria antiga que gostava de visitar quando precisava se perder em histórias que não eram suas. Leonardo ouviu com interesse genuíno, imaginando-a entre estantes, escolhendo livros pelo toque, pelo cheiro das páginas. Ele percebeu que queria conhecê-la em todos esses pequenos cenários, nos detalhes que não apareciam nas horas formais do escritório. Você sempre presta atenção, disse ela, percebendo o olhar atento dele. Isso me faz sentir segura. Leonardo sorriu, um sorriso simples. Eu quero aprender tudo o que importa para você. Eles pararam diante de uma vitrine apagada, refletindo os dois lado a lado. Sofia observou o reflexo por um instante e riu baixo. Parece que estamos em um filme, comentou. Só que sem roteiro, respondeu ele. E isso é o melhor. Continuaram andando, e o frio suave da noite aproximou ainda mais seus corpos.
Leonardo passou o braço ao redor dos ombros dela novamente, e Sofia se acomodou com naturalidade. O gesto já não era novidade, era continuidade. Ele percebeu como o carinho podia crescer sem esforço quando havia respeito e intenção. Ao chegarem a um cruzamento, Sofia parou por um momento, olhando para a rua que seguia em direção à sua casa. Leonardo acompanhou o movimento e sentiu um aperto leve, não de perda, mas de consciência do tempo. Ainda assim, não houve pressa. Eles se viraram um para o outro, como se o mundo tivesse diminuído para caber apenas naquele espaço entre os dois. Obrigada por hoje, disse ela, com a voz macia. Eu precisava disso mais do que sabia. Leonardo respirou fundo. Eu também. Eles ficaram ali, trocando olhares demorados, como quem se despede sem realmente querer se afastar. Leonardo levantou a mão e tocou o rosto dela com cuidado, o polegar traçando uma linha suave pela bochecha. Sofia fechou os olhos por um instante, inclinando-se ao toque, e quando abriu, havia ali uma confiança tranquila. O beijo que trocaram foi calmo, profundo na medida certa, um selo silencioso para aquela noite que se recusava a terminar dentro deles. Quando se afastaram, Leonardo apoiou a testa na dela novamente, sentindo o calor que permanecia. Amanhã, disse ele, sem transformar a palavra em promessa rígida, apenas em continuidade. Sofia sorriu. Amanhã. Ela se afastou alguns passos, ainda olhando para ele, como se quisesse guardar aquela imagem. Leonardo ficou ali, observando até que ela dobrasse a esquina. Só então se permitiu um suspiro longo, sentindo o coração cheio de uma alegria tranquila. Caminhou para casa com passos leves, como se o chão tivesse mudado de textura. A noite passou diferente. Leonardo dormiu com pensamentos calmos, sonhos brandos, acordando cedo demais, como se o dia tivesse pressa de começar. Preparou o café com cuidado incomum, abriu a janela e deixou o ar da manhã entrar. Pensou em Sofia, em como seria vê-la novamente, não apenas como secretária, mas como parte da sua vida que começava a ganhar contornos reais. No escritório, tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. As paredes, os móveis, os horários, nada havia mudado. Ainda assim, quando Sofia entrou, o espaço ganhou outra temperatura. Ela o cumprimentou com profissionalismo, mas houve um olhar breve, um sorriso quase imperceptível, e Leonardo entendeu que aquela descrição também era cuidado. Durante a manhã, trocaram poucas palavras necessárias, mas os gestos diziam mais. Um copo d'água deixado sobre a mesa, um documento organizado com atenção extra, um olhar que encontrava o outro e se demorava um segundo a mais do que o habitual. Leonardo percebeu que aquela contenção tornava tudo ainda mais intenso. Na hora do almoço, ele se aproximou da mesa dela. — Quer caminhar um pouco? Perguntou. Simples. Sofia assentiu, levantando-se com um sorriso contido. Saíram juntos, mantendo a distância adequada, mas o passo novamente se ajustou. Caminharam até um pequeno café discreto, sentando-se perto da janela. Ali, sem as paredes do escritório, puderam respirar com mais liberdade. É engraçado, disse Sofia, mexendo o café devagar. Parece que tudo continua normal, mas não é. Leonardo concordou. É como se tivéssemos aprendido uma nova forma de estar no mesmo lugar. Conversaram sobre o trabalho. Sim, mas também sobre coisas leves, sobre filmes que gostavam, sobre músicas que os acompanhavam em momentos importantes. Leonardo percebeu como a risada dela iluminava o espaço, como a forma que ela falava com as mãos tornava tudo mais vivo. Quando voltaram, o dia seguiu com uma fluidez inesperada. Leonardo se sentiu mais atento, mais humano, menos rígido. Percebeu que liderar não precisava ser sinônimo de dureza. Sofia, por sua vez, parecia mais segura, mais presente, como se tivesse encontrado um chão firme. Ao final do expediente, trocaram um olhar que dispensava palavras. Leonardo recolheu as coisas com calma e Sofia fez o mesmo. No elevador, ficaram lado a lado novamente, o silêncio agora cúmplice. Quando as portas se abriram, caminharam juntos para fora e a noite os recebeu com um ar morno. Jantar simples, sugeriu ele, sem elaborar demais. Simples é bom, respondeu ela. Escolheram um lugar pequeno, com mesas próximas e luz baixa. Sentaram-se frente a frente, os joelhos quase se tocando. Leonardo percebeu como gostava de vê-la assim.
relaxada, longe do computador, com o rosto iluminado por uma luz suave. Eu pensei em você hoje, confessou ela, de repente. Eu pensei em você o dia inteiro, respondeu ele, sem hesitar. Sofia sorriu, e o sorriso tinha algo de jovem, quase tímido. Eles falaram sobre expectativas, sobre limites, sobre como queriam cuidar do que estava nascendo. Leonardo disse que queria ir devagar, aprender, não pular etapas. Sofia concordou, dizendo que gostava da ideia de construir algo com paciência. Após o jantar, caminharam mais um pouco. Leonardo sentiu a mão dela procurar a dele e entrelaçaram os dedos sem cerimônia. O gesto simples trouxe uma sensação de pertencimento que ele nunca experimentara. Pensou em como aquela intimidade se formava nos detalhes, nos gestos pequenos, nos acordos silenciosos. Pararam em frente a um prédio antigo, observando as janelas iluminadas. Sofia comentou como imaginava as histórias por trás de cada luz acesa. Leonardo ouviu, imaginando a história dele se desenrolando com a mesma calma, janela por janela, noite após noite. Você tem medo? Perguntou ela, de repente. Ele pensou por um momento. Tenho, admitiu. Mas é um medo que me faz querer ficar, não fugir. Sofia apertou a mão dele, satisfeita com a honestidade. Então estamos no mesmo lugar. Eles ficaram ali mais um tempo, conversando baixo, rindo de pequenas observações, compartilhando pensamentos soltos. Leonardo sentia que cada encontro acrescentava uma camada nova, mais firme, mais verdadeira. Não havia pressa para chegar a lugar algum. Havia apenas o desejo de continuar. Quando se despediram novamente, o beijo foi breve e carinhoso, uma promessa silenciosa de continuidade. Leonardo observou Sofia se afastar mais uma vez, sentindo que aquela distância temporária não diminuía o que sentia. Pelo contrário, dava espaço para que crescesse. Caminhou de volta com passos tranquilos, o coração aquecido. Sabia que havia muito a aprender, muito a viver, e que o caminho não seria sempre simples. Ainda assim, sentia-se pronto. As palavras que vinham se formando dentro dele agora pareciam mais claras, menos urgentes, como se o próprio sentimento pedisse tempo para amadurecer. E enquanto a noite avançava e a cidade seguia seu ritmo, Leonardo percebeu que aquela história continuava a se escrever nos gestos do dia seguinte, nos olhares trocados, nas escolhas repetidas, silenciosas e firmes, que ele fazia ao acordar e ao dormir, sempre com a sensação de que algo profundo seguia se construindo entre ele e Sofia, passo a passo, sem necessidade de conclusão, apenas continuidade. Apenas continuidade, e essa palavra passou a acompanhar Leonardo como uma melodia discreta nos dias que se seguiram. Ele começou a perceber Sofia não só nos momentos em que estavam juntos, mas nos intervalos silenciosos, nas pausas entre uma tarefa e outra, no jeito como o pensamento dele sempre retornava a ela sem esforço. As manhãs ganharam outro significado. Leonardo chegava ao escritório mais cedo, não por obrigação, mas por vontade. Gostava de sentir o prédio ainda acordando, o silêncio quebrado apenas por passos distantes. Quando Sofia chegava, alguns minutos depois, havia sempre aquele breve encontro de olhares, discreto, quase secreto, que fazia tudo valer a pena. Eles aprenderam a se comunicar assim, com pequenos gestos, com silêncios cheios de intenção. Um bilhete curto deixado sobre a mesa dele, uma observação escrita à margem de um documento, um sorriso rápido quando ninguém estava olhando. Nada precisava ser exagerado. O que sentiam era intenso justamente porque era contido. Leonardo começou a notar mudanças em si mesmo. Já não se irritava com facilidade, já não sentia aquela pressão constante no peito. As decisões vinham com mais clareza e o peso da responsabilidade parecia distribuído de outra forma. Não porque Sofia resolvesse seus problemas, mas porque ela lhe lembrava que ele não precisava carregar tudo sozinho. Certa tarde, ficaram até mais tarde no escritório novamente. Não por necessidade, mas porque o dia simplesmente escapou sem que percebessem. Quando os corredores se esvaziaram, Sofia levantou-se da mesa e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada. Leonardo aproximou-se, ficando ao lado dela, respeitando o espaço que aprenderá a reconhecer. Às vezes eu penso, disse ela, sem tirar os olhos da vista, em como algumas coisas chegam quando a gente para de procurar. Leonardo concordou com um leve aceno. Eu passei a vida inteira achando que precisava controlar tudo para não perder nada.
Ela se virou para ele, apoiando o corpo de leve na janela. E agora? Agora eu estou aprendendo a ficar, respondeu, sincero, mesmo sem saber exatamente o que vem depois. Sofia sorriu, um sorriso lento, carregado de compreensão. Aproximou-se um pouco mais, diminuindo o espaço entre eles. Leonardo sentiu o perfume dela, familiar, reconfortante. Quando ela tocou a mão dele, foi com a naturalidade de quem já fazia parte. Ficar é uma escolha diária, disse ela. E eu gosto disso. O beijo que trocaram foi suave, quase contemplativo. Não havia urgência, apenas presença. Leonardo sentiu que cada vez que se aproximava dela, algo dentro dele se organizava, como se o caos silencioso que sempre carregara encontrasse, pouco a pouco, um lugar para descansar. Eles sentaram-se no sofá novamente, lado a lado, e conversaram sobre o futuro com cuidado. Não falaram de promessas definitivas, nem de decisões irreversíveis. Falaram de possibilidades, de continuar se conhecendo, de aprender juntos, de respeitar os tempos um do outro. Leonardo confessou que nunca tiveram um relacionamento de verdade. Sofia ouviu sem surpresa, sem julgamento. Apenas segurou a mão dele com mais firmeza. Todo começo é legítimo, disse. Não importa quando acontece. Ele sentiu um alívio profundo. Aquela aceitação simples valia mais do que qualquer declaração elaborada. Encostou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos por um instante, sentindo a presença dela ao seu lado. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, e o gesto se tornou tão natural que parecia ter sempre existido. Os dias passaram assim, entre trabalho e encontros discretos, entre conversas profundas e silêncios confortáveis. Leonardo começou a notar como Sofia observava o mundo, como encontrava beleza em detalhes pequenos. Isso o influenciava. Ele passou a reparar mais, a desacelerar, a permitir-se sentir. Certa noite, caminharam juntos sem destino definido, como tantas outras vezes. A cidade parecia diferente quando vista ao lado dela. Mais próxima, mais humana. Sofia falou sobre a infância, sobre momentos simples que guardava com carinho. Leonardo ouviu com atenção, sentindo-se privilegiado por fazer parte daquela intimidade. Você sabe, disse ela, depois de um tempo, eu nunca imaginei que me apaixonaria assim. Ele parou de andar e virou-se para ela, surpreso e atento. Assim como? Com calma, respondeu, com profundidade. Leonardo sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de reconhecimento. Aproximou-se, tocando o rosto dela com cuidado. Eu também não, disse. E acho que é por isso que é tão real. Ela sorriu, os olhos brilhando sob a luz suave do poste. Não disse nada. Apenas se aproximou, envolvendo em um abraço firme e silencioso. Leonardo correspondeu, fechando os olhos, sentindo que aquele gesto dizia tudo o que ainda não sabiam expressar. Com o tempo, os toques se tornaram mais frequentes, mais seguros. Não havia pressa para avançar, mas havia vontade de permanecer. Leonardo aprendia o ritmo de Sofia, o jeito como ela precisava de silêncio às vezes, como gostava de conversar em outras. Sofia, por sua vez, aprendia a ler os silêncios dele, a reconhecer quando ele precisava apenas de presença. Ele percebeu que amar não era perder o controle, como sempre temera. Era, na verdade, confiar. Confiar que o outro ficaria. Confiar que o sentimento não precisava ser provado o tempo todo. Confiar que a vulnerabilidade não era fraqueza. Em uma dessas noites tranquilas, sentados lado a lado, Leonardo sentiu as palavras se aproximarem novamente, mais claras, mais firmes. Não como uma promessa definitiva, mas como uma verdade em construção. Ele olhou para Sofia, observando o jeito como ela sorria distraída, e sentiu uma certeza silenciosa se instalar. Ainda não disse nada. Não porque tivesse medo, mas porque queria que aquelas palavras viessem no tempo certo, no espaço certo. Ele aprendeu com ela que algumas coisas amadurecem melhor no silêncio. E assim continuaram, dia após dia, encontro após encontro, permitindo que o sentimento crescesse com raízes profundas. Não havia um ponto final à vista, nem necessidade dele. Apenas o desejo constante de continuar escolhendo, de continuar ficando, de continuar aprendendo um ao outro, enquanto a história dele seguia se escrevendo nos detalhes, nos gestos simples, nos olhares demorados e nas palavras que ainda esperavam o momento certo para nascer.
para nascer, e Leonardo passou a reconhecer esse instante como algo vivo, pulsando entre eles, sem exigir definição imediata. Os dias seguintes se organizaram em uma rotina nova, mais leve. Ele descobriu que gostava de planejar menos, de deixar espaços vazios onde Sofia pudesse entrar com suas ideias simples e certeiras. Ela, por sua vez, parecia florescer naquela liberdade cuidadosa, trazendo para perto dele uma alegria serena, sem excessos. Houve uma tarde em que o céu ficou pesado de nuvens e a luz no escritório se tornou azulada, quase melancólica. Sofia percebeu o olhar distante de Leonardo enquanto ele observava a chuva se aproximando. Aproximou-se sem dizer nada. Colocou uma xícara de chá ao lado dele e ficou ali, apoiada na mesa, aguardando. Ele a olhou, agradecido, sentindo-se visto. Não precisou explicar o que o inquietava. A presença dela bastou para organizar seus pensamentos. Você sempre sabe, disse ele, com um sorriso breve. Eu aprendi a escutar o silêncio, respondeu ela. A chuva caiu forte, e o som nos vidros trouxe uma calma inesperada. Leonardo fechou alguns arquivos, levantou-se e a convidou com um gesto. Caminharam até o sofá, sentando-se próximos, os joelhos se tocando. Sofia apoiou o cotovelo no encosto e virou-se para ele, observando com atenção o modo como ele respirava, como se cada detalhe fosse um mapa. Às vezes eu me pergunto, disse ela, se você percebe o quanto mudou. Ele pensou por um instante. Eu percebo que estou mais inteiro, respondeu. E isso tem seu nome. Sofia sorriu, um sorriso contido, que guardava mais do que mostrava. Aproximou-se um pouco mais, pousando a mão no peito dele. O toque era leve, respeitoso, mas carregado de significado. Leonardo sentiu o coração responder de imediato, não acelerado, mas firme, como se reconhecesse aquele lugar como seu. As conversas se aprofundaram com o tempo. Falaram de limites, de medos que ainda não haviam sido nomeados. Leonardo contou que sempre temera decepcionar, que carregava a sensação constante de precisar ser suficiente para todos. Sofia ouviu sem interromper, segurando a mão dele com firmeza tranquila. Quando ele terminou, ela apenas disse que não precisava ser suficiente para o mundo inteiro, apenas verdadeiro para quem escolhia ficar. Essa frase o acompanhou por dias. Em uma noite mais fria, caminharam até um pequeno mirante, um lugar simples que Sofia gostava porque permitia ver a cidade sem pressa. Sentaram-se no banco de madeira, lado a lado, observando as luzes distantes. Leonardo colocou o cachecol ao redor do pescoço dela com cuidado, e Sofia aceitou com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Eu gosto de como você cuida sem querer possuir, disse ela, depois de um tempo. Leonardo respirou fundo, sentindo a responsabilidade suave daquelas palavras. Eu estou aprendendo que cuidar não é prender. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficaram assim, sentindo o vento leve passar. O silêncio era profundo, mas confortável. Leonardo percebeu que, com Sofia, o silêncio nunca exigia explicações. Era um espaço compartilhado, não um vazio a ser preenchido. Os encontros se tornaram mais frequentes, mais naturais. Às vezes eram jantares simples, outras vezes longas caminhadas sem destino. Em outras, apenas ficavam juntos, lendo livros diferentes no mesmo sofá, trocando olhares de tempos em tempos, como se confirmassem que ainda estavam ali. Certa manhã, Leonardo acordou com uma mensagem curta dela, desejando um bom dia e lembrando de comer algo antes das reuniões. Ele sorriu, sentindo uma alegria quase infantil. Respondeu com algo igualmente simples e percebeu que a intimidade também se construía nesses pequenos cuidados cotidianos. No trabalho, passaram a confiar ainda mais um no outro. Sofia conhecia os ritmos dele, antecipava necessidades sem invadir. Leonardo, por sua vez, dava espaço, reconhecia o valor dela com naturalidade, sem transformar o sentimento em privilégio. Aquela ética silenciosa fortalecia o que construíam. Em um final de tarde, quando o escritório já estava vazio, Sofia entrou na sala dele com um livro nas mãos. Eu pensei em você quando li isso, disse, estendendo-o. Leonardo folheou algumas páginas. Curioso. Você sempre pensa em mim nos lugares mais inesperados. Ela sorriu. Porque você mora neles agora. Ele sentiu um calor subir pelo peito, mas não disse nada. Guardou o livro na mochila com cuidado, como quem guarda algo precioso.
Acompanhou Sofia até a porta, e ali ficaram alguns segundos, hesitando. Não havia pressa, mas havia vontade. Fica um pouco mais, pediu ele, com simplicidade. Sofia assentiu. Sentaram-se novamente, conversaram sobre trechos do livro, sobre personagens que erravam e aprendiam. Leonardo percebeu que aquela história refletia algo deles, sem precisar ser dita. Quando o silêncio voltou, ele se aproximou e encostou a testa na dela, respirando o mesmo ar. Eu gosto de você assim, disse ele. Presente. Ela respondeu com um beijo lento, cuidadoso, que não pedia nada além de continuidade. Quando se afastaram, os olhos dela brilhavam com uma serenidade profunda. Ficaram ali, juntos, até a noite avançar, até o mundo lá fora lembrar que existia. Os fins de semana começaram a ganhar cor. Leonardo passou a gostar de acordar sem agenda, de deixar o dia se desenhar. Às vezes, encontrava Sofia para um café cedo, outras vezes, apenas caminhavam em parques, conversando sobre tudo e nada. Ele percebeu que a juventude deles não estava na pressa, mas na capacidade de se encantar com o simples. Em uma dessas manhãs, sentaram-se na grama, observando crianças brincarem ao longe. Sofia comentou como gostava de ver a espontaneidade, a falta de medo de errar. Leonardo pensou em como havia passado tanto tempo evitando erros que esquecera de tentar. Ao lado dela, sentia-se autorizado a aprender. Você me faz querer ser mais gentil comigo mesmo, disse ele, quase sem perceber. Sofia tocou a mão dele. Você já é. A frase ficou suspensa, leve e profunda. Leonardo sentiu que aquela era uma das verdades que ele ainda estava aprendendo a aceitar. As noites continuaram sendo espaço de descobertas suaves. Às vezes, ficavam apenas sentados, ouvindo música baixa, comentando letras que falavam de encontros e esperas. Leonardo percebeu que sua virgindade emocional não era um atraso, mas um território intacto, e Sofia o explorava com respeito, sem pressa, como quem caminha por um jardim recém-descoberto. Houve momentos de insegurança, claro, dias em que ele se fechava um pouco mais, em que o peso do mundo parecia voltar. Sofia não exigia explicações imediatas. Apenas ficava. Um toque no braço, uma mensagem simples, um olhar que dizia estou aqui. Isso o ensinou mais do que qualquer discurso. Com o tempo, Leonardo começou a antecipar esses gestos também. Aprendeu a perceber quando ela precisava de silêncio, quando precisava falar, quando queria apenas caminhar. Essa dança silenciosa se tornou parte deles, um idioma íntimo que ninguém mais conhecia. E assim, sem anúncios, sem marcos definitivos, a história deles continuava a se desenhar nos dias comuns, nas noites tranquilas, nos gestos repetidos com intenção. Leonardo sentia que ainda havia tanto a descobrir, tantas palavras a dizer no tempo certo. Não havia urgência em concluir nada. Havia apenas o desejo firme de continuar, de escolher ficar, de permitir que o amor amadurecesse como vinha fazendo, discreto e profundo, enquanto ele e Sofia seguiam lado a lado, escrevendo sem pressa cada linha dessa história que ainda estava longe de revelar tudo o que podia ser. O tempo, que antes parecia sempre correr à frente de Leonardo, começou a caminhar ao lado dele. Não houve um instante exato em que tudo se resolveu, nenhuma cena grandiosa que pudesse ser apontada como um momento decisivo. A transformação veio como vinha acontecendo desde o início, em camadas, em escolhas pequenas, repetidas com cuidado. E foi assim, com essa mesma calma, que ele percebeu que já não vivia apenas para administrar o mundo, vivia para habitá-lo. Sofia notou primeiro. Notou no jeito como ele escutava, sem pressa de responder, no modo como sorria quando errava e aprendia, na leveza que começava a aparecer até nos dias difíceis. Ele não havia deixado de ser forte, havia aprendido a ser humano. E isso, para ela, era a forma mais bonita de coragem. Houve uma noite em especial, simples como tantas outras, que se tornou inesquecível. Estavam no apartamento dele, janelas abertas, a cidade respirando lá fora. Nada de luxo exagerado, nada de encenacal. Apenas luz morna, música baixa e a presença tranquila de quem escolheu ficar. Sofia estava sentada no sofá, lendo algumas páginas do livro que havia lhe dado semanas antes. Leonardo observava em silêncio, gravando aquela imagem com a atenção de quem sabe que a felicidade verdadeira não faz barulho. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela e esperou.
Esperou porque aprenderá que o amor não se apressa. Sofia fechou o livro, sentindo a proximidade, e sorriu antes mesmo de olhar para ele. Você está diferente, disse, como quem constata algo já sabido. Leonardo respirou fundo. Eu estou em casa. As palavras não foram ensaiadas. Vieram como vinham as verdades que não precisam de adornos. Sofia sentiu os olhos marejarem levemente, não de surpresa, mas de reconhecimento. Ela colocou o livro de lado e virou-se para ele, apoiando a mão sobre a dele. Eu nunca quis ser um lugar para você se esconder, disse ela. Quis ser um lugar para você existir. Leonardo sentiu o peso doce daquela frase. Levou a mão ao rosto dela com o mesmo cuidado de sempre, como se ainda estivesse aprendendo, mesmo depois de tudo. Talvez estivesse. Aprender, ele descobrira, não tinha fim quando se tratava de amar. Eu passei a vida inteira achando que precisava merecer o amor, disse, com a voz baixa, firme. Agora eu entendo que o amor é escolha. E eu escolho você. Não houve aplausos, nem música crescendo ao fundo. Houve silêncio. Um silêncio pleno, que se encaixava perfeitamente no espaço entre eles. Sofia aproximou-se, encostando a testa na dele, e fechou os olhos. Quando falou, a voz saiu segura, sem tremor. Então fica. Leonardo não respondeu com palavras. Responde ficando. Ficando naquele abraço, naquele instante, naquela decisão. O beijo que veio depois não foi urgente nem arrebatado, foi profundo. Um beijo que carregava passado, presente e futuro sem precisar nomeá-los. Um beijo de quem não estava começando, nem terminando, mas continuando. A partir daquele dia, as coisas não se tornaram mágicas. Tornaram-se reais. Houve conversas difíceis, dias de cansaço, momentos de silêncio que pediam paciência. Mas havia algo novo sustentando tudo. Confiança. Leonardo aprendeu a falar quando precisava, a ouvir quando não entendia. Sofia aprendeu a se apoiar sem medo, a permitir-se ser cuidada sem perder a própria força. Eles não precisaram anunciar nada ao mundo. O mundo percebeu, nos gestos, nos olhares, na forma como chegavam juntos e saíam juntos, sem alarde, no respeito silencioso que construíram, mesmo dentro de um ambiente onde tudo era observado. Leonardo fez escolhas claras, firmes, éticas. Sofia continuou sendo quem sempre foi, agora com a tranquilidade de quem sabe que não precisa se diminuir para caber. O amor deles amadureceu como amadurecem as coisas que têm raiz. Não explodiu, floresceu. Leonardo descobriu que não havia perdido nada ao se entregar. Havia ganhado. Ganhado noites tranquilas, manhãs cheias de sentido, a alegria simples de compartilhar o cotidiano. Descobriu que a virgindade que tanto o assustara não era ausência de experiência, mas espaço para a verdade. Sofia, por sua vez, descobriu que não precisava lutar para ser escolhida. Ela era, todos os dias. Em cada gesto que dizia eu fico, mesmo quando era difícil. Em cada silêncio respeitado. Em cada conversa que não era evitada. Com o tempo, começaram a falar do futuro não como um lugar distante, mas como algo que já estava em construção. Não com promessas grandiosas, mas com decisões práticas, conscientes. Um passo de cada vez. Leonardo percebeu que não precisava controlar o amanhã para se sentir seguro. Bastava construir o hoje com verdade. Em uma manhã clara, sentados à mesa da cozinha, café esfriando enquanto conversavam distraidamente, Sofia comentou como gostava daquela rotina simples. Leonardo observou o jeito como a luz entrava pela janela, como o sorriso dela surgia sem esforço, e sentiu algo se alinhar dentro dele com uma certeza silenciosa. Me torne seu para sempre, disse, sem sussurro agora, sem medo. Sofia o encarou por alguns segundos, não por dúvida, mas por emoção. Depois sorriu, aquele sorriso que sempre carregava calma e profundidade. Você já é, respondeu. Não houve necessidade de mais nada. Nenhuma música alta, nenhuma promessa excessiva. Apenas a certeza compartilhada de que o amor deles não precisava ser perfeito para ser eterno. Precisava ser escolhido. Todos os dias. Leonardo entendeu, enfim, que amar não o tornará vulnerável, tornará-o inteiro. E Sofia entendeu que ser amada não a diminuía, a expandia. Juntos, não se completavam por falta, mas por decisão. E assim,
Sem pressa, sem medo, sem necessidade de finais grandiosos, eles seguiram. Não como um conto que termina, mas como uma história que continua sendo vivida. Porque alguns amores não pedem aplausos, pedem presença. E esse, silencioso e profundo, encontrou seu lugar definitivo no coração de dois jovens que aprenderam, juntos, que o para sempre começa exatamente assim.